Eu me chamo Andrew, vou estar começando aí o projeto hoje utilizando o Express, né? Depois a gente vai partir para o Tessoa. Hoje é só para dar um up mesmo, começar a aplicação. Vou estar mostrando para vocês as principais configurações. A gente vai configurar um SLint, um Prayer, vamos fazer a nossa factory aí da nossa aplicação e iniciar aí o nosso servidor, beleza? Muitas delongas, primeiramente, o que é o Express? O Express, esse resuminho eu tirei lá da documentação oficial do Express, mas resumindo para vocês, ele é um framework Node, né? Para a gente construir as nossas APIs, tanto para fazer outras coisas, né? Mas o principal utilizado é para a produção de APIs. Então, é um framework rápido, é um framework minimalista e ele é um framework não opinado, né? Se você conferir aqui, ó, essa palavrinha não opinado, o que significa isso? O Express, ele não é um framework que te impõe um método de construir algo, uma forma de fazer alguma coisa. É diferente lá do Django, por exemplo, ou Nest, que você tem assim algumas receitas, algumas formas que ele te fala assim, olha, constrói essa coisa que você quer, essa necessidade de um jeito. Aqui no Express não, no Express você vai fazer, com o Express puro, né, obviamente, tu vai fazer tudo do seu jeito, ele não vai te impor arquitetura, você constrói da forma que você quiser e que você achar melhor para o seu projeto, beleza? O Express, ele, além de ser um framework minimalista, ele então acaba sendo um framework fácil de utilizar e também de aprender. E a gente consegue construir as nossas aplicações aí rapidamente, beleza? Pré-requisitos para estar começando esse projeto aqui comigo, se você quiser iniciar aí também, seria ter um Node instalado, npm. Eu não vou entrar em detalhes de instalação, mas você encontra tudo lá na documentação oficial do Node, tá? Então, vamos lá, mão na massa. O que a gente precisa fazer para começar o nosso projeto? Primeiramente, a gente vai estar, vou te aumentar um pouquinho aqui, a gente vai estar construindo uma aplicação voltada para um registro de livros, onde a pessoa vai enviar para mim um CSV, né, com todas as informações. A gente vai cadastrar tudo lá e também a gente vai ter uma forma de cadastrar isso sem ser com o CSV, tá? Mas eu não quero entrar em muito detalhe porque a implementação a gente vai fazer depois. Hoje é só para dar um start mesmo na configuração e começar mesmo o projeto, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso diretório, tá? Então eu vou estar fazendo um makedir. Eu vou chamar a aplicação de backlog, mas você pode chamar de outro nome, né? A gente vai criar essa pasta. Agora eu vou estar entrando nela, vou dar um cd backlog. Dando um ls aqui, a gente consegue ver que não tem nada, né? Para começar um projeto Node, né? A gente vai estar dando um npm init. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai estar rodando o npm init com a flag "-y", né? Que é a flag de yes, para ele estar respondendo todas as perguntas aí pra gente. E vai criar o nosso package.json. A gente tem o package.json já gerado aqui, ó. Eu vou estar abrindo para vocês verem. O package.json, por enquanto, ele não tem nada, mas ele vai ter o nome da aplicação, versão, descrição, o nosso entry point, né, o nosso main aí, os scripts que você vai construir, e por enquanto não tem nada ainda. O que a gente vai precisar fazer para começar uma aplicação Express? Primeira coisa, instalar o Express. Então a gente vai estar fazendo aí uma instalação do Express. Quando a gente faz a instalação de um pacote, ele vai estar gerando para a gente o package lock, né? Ele também vai adicionar aqui para a gente, no package.json, uma dependência. Tá aqui, ó, Express. O que acontece? A gente vai ter todos os nossos pacotes aqui instalados, gerou para a gente o Node Modules também. A primeira coisa que a gente vai fazer, para começar só para ver como o Express funciona, a gente vai estar criando aí um arquivo chamado index.js, tá? O que a gente precisa para começar uma aplicação? Primeiro a gente vai precisar do Express, então vou fazer o require dele aqui. Vou começar a construção de um app, então vou instanciar aqui o Express, né? Chamar ele vai criar para a gente um app. O que eu preciso fazer? Eu preciso registrar uma rota. Eu vou criar uma rota aqui para a gente conseguir ver o retorno disso, que vai ser na nossa URL default, né, a barra. Quando você quer registrar uma rota, ele aceita você colocar uma callback aqui. Essa callback ela é nada mais, nada menos que o middleware. Então a gente tem o rec e o res, tá? Objeto de request e objeto de response.
o nosso res, a gente vai enviar um Hello World para a gente conseguir ver isso lá no nosso navegador. E vamos também colocar o nosso app para ouvir em uma porta. Aqui ele vai aceitar o número da porta normal. Então a gente vai passar para ele aí a porta 3000, tá? Lá no meu navegador, perdão, deixa eu começar a primeira aplicação, né? Para botar a aplicação no ar, a gente vai estar rodando o comando do Node, né? Se você tiver instalado aí na sua máquina. E vamos executar esse arquivo aqui. Beleza, a gente não tem nenhuma saída visual aqui, mas a aplicação está rodando. Você pode ver que está aqui travado o meu terminal. Eu vou estar entrando aqui no navegador e vamos estar acessando essa porta 3000 aí. Beleza, a porta 3000 tá ok, tá funcionando aí como deveria, só que a gente não tem primeiro nenhuma resposta, nenhum log, né? Então a gente não sabe se está no ar aqui. É só para ficar mais agradável. O que eu vou fazer? Eu vou estar colocando aqui o meu listens, ele também aceita uma callback, que ela vai ocorrer quando o app botar o app no ar. Então o que eu vou chamar aqui? Vou botar um log, deixa eu até copiar aqui do slide. Vou colocar esse log aqui. Que ele já vai colocar pra gente o log bonitinho para quando a gente inicializar a aplicação, já mostrar pra gente, tá? A gente só tem que corrigir uma coisinha aqui antes, porque ele tá pedindo a porta ali e a gente ainda não criou a gente não tá pegando a porta lá das envs e tudo mais. Então você tá aqui hardcode mesmo, por enquanto. É a nossa porta 3000. E aqui no listen eu vou estar alterando para utilizar a porta, beleza? Agora a gente vai ter aqui o nosso log, que vai mostrar em qual porta está rodando. E depois, futuramente, a gente vai pegar isso aqui lá das envs, tá? Vamos ver se funcionou. Eu vou estar acessando aqui novamente o terminal. Vamos estar iniciando o servidor. Beleza, agora a gente tem um log melhor. E já vai ter uma saída aqui também, né? Então, daqui eu não consigo clicar porque eu estou usando o log do Nelvin, tá? Mas se estiver rodando no terminal normal, você vai estar conseguindo clicar aqui nesse linkzinho e vai jogar lá para o navegador. Aqui a gente está dando F5, continua funcionando. Aqui rodando o servidor, né, eu mostrei para vocês. A gente, depois de fazer todo esse passo a passo até aqui, a gente vai ter uma estrutura parecida com essa, que é exatamente a gente tem aqui, o package, o index e o node modules, né, com os pacotes. Eu vou estar instalando algumas outras dependências aqui, vou até colocar separado, vou explicar para vocês o porquê disso. A primeira dependência que eu vou estar instalando, deixa eu fazer um npm install bem. Bastante verboso. Lá no script eu coloquei o "-i", porque o "-i" é uma abreviação para... npmi, que é a abreviação para npm install. E o "-d" maiúsculo aqui é a abreviação para você salvar como dependência de desenvolvimento. Então assim fica um shortcutzinho para você escrever um pouquinho menos na hora de fazer essas instalações. Vai estar instalando o NodeMoon. Eu vou explicar o porquê agora. Quando a gente roda a nossa aplicação aqui, vocês viram que eu executei. O servidor está rodando, né? Seu lá no navegador está funcionando, beleza. Só que quando eu faço uma alteração no meu código, por exemplo, aqui eu vou alterar de Word para Express. Hello Express, beleza, salvei o arquivo. Vou voltar no meu servidor aqui no navegador. Tá vendo que ele não mudou? Ele continua sendo a mesma palavra que estava antes, o Word. Isso ocorre porque o servidor ele não reinicializou. Então, se eu cancelar e inicializar de novo, provavelmente aqui vai alterar também. Ok, tá lá, alterou. Só que eu não quero ter que ficar reiniciando o servidor toda vez que eu fizer uma alteração no meu código. Então eu peguei e instalei o NodeMoon. Então a gente consegue estar rodando a nossa aplicação, com o NodeMoon. Aí agora, o que isso vai fazer? Vai fazer com que o NodeMoon fique escutando os nossos arquivos. Aqui eu estou passando o index para ele, então ele vai escutar o index, né? Vai fazer um watch nele. E aí, quando eu alterar aqui meu arquivo, eu vou voltar para o Word. Eu não encerrei o servidor, tá, galera? Voltando para o Word, aqui ele vai alterar também, beleza? Deixa eu copiar aqui, a gente vai estar instalando agora outras dependências. Vou pegar aqui do meu slide mesmo. Todas as dependências que a gente precisa por enquanto. E vou estar fazendo uma instalação delas. Vou parar aqui o meu servidor, vou dar um clear para limpar aqui o terminal.
e vou rodar npm i para fazer a instalação. Eu quero tudo isso instalado como dependência de desenvolvimento. Então, eu vou estar colocando a flag "-d" maiúsculo. A gente vai estar instalando o TypeScript em si, para a gente conseguir utilizar o TypeScript aqui no nosso projeto. O testnode para conseguir rodar o servidor direto, rodar o TypeScript direto, né? Em vez de ter que converter, compilar tudo para JavaScript primeiro. E vamos estar instalando os types aí para o Node e para o Express também, beleza? Beleza, está instalado. Agora, se você voltar aqui no nosso package.json, a gente vai ter aqui mais algumas dependências de desenvolvimento, tá? Beleza? O que eu quero fazer aqui? Eu quero primeiro alterar esse arquivo para TypeScript, né? Então, como a gente vai utilizar TypeScript, vamos alterar ele para TypeScript. A gente vai fazer algumas alterações aqui no nosso app, tá? A primeira delas é a forma que está fazendo a importação. Eu vou alterar isso tudo. Então, vamos começar fazendo isso. Eu vou estar fazendo um import de tudo que tem no pacote Express. Assim a gente já tem o import na nova conversão, tá? Aí, como é TypeScript, ele vai estar pedindo para a gente fazer a tipagem aqui do nosso handle, né? Então, vamos já tipar isso logo, para não ter problema na hora de fazer a compilação. A gente vai colocar aqui um Express Request. O nosso response, ele vai ser um Express Response. Beleza? Opa. Prontinho, um Express Request e um Express Response. Eu também quero fazer uma outra alteração aqui. O que acontece? Se eu começar a fazer criando os arquivos aqui na minha raiz, daqui a pouco meu projeto vai estar gigante, eu vou ter um monte de pasta aqui na minha raiz e vai ficar tudo uma bagunça. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e vamos criar uma pasta chamada suss. E vamos pegar esse index aqui e vamos jogar lá para dentro do suss. Então eu cortei ele aqui e vou colar lá dentro, beleza? O que mais que a gente precisa fazer aqui para poder estar utilizando o TypeScript? Primeiro é ter um tsconfig aqui na nossa raiz. Então eu vou estar fazendo aqui a configuração. Aqui eu já deixei um shortcutzinho para a gente conseguir gerar o nosso tsconfig, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um npx tsc do TypeScript, né? Ele vai estar fazendo a inicialização aqui do arquivo. Beleza, ele criou aqui para a gente o arquivo tsconfig com todas as opções disponíveis aqui. Tudo comentado e tem algumas opções aqui que ele está comentada com algumas configurações default. Eu deixei um padrãozinho aqui do que a gente precisa para rodar inicialmente a aplicação. Eu vou só copiar e colar. Não vou entrar em tantos detalhes para que serve cada aplicação, mas basicamente naquele copy-paste que eu estou fazendo, eu estou retirando todas as opções comentadas e estou desativando, aliás, esse modulo interrupt aqui, para a gente conseguir fazer as importações de módulos que usam require. O que significa? Que se a gente deixar daquele jeito ali, vai dar erro aqui na hora de fazer essa importação aqui do Express. E aí daí a gente vai desativar ela, ou seja, vamos remover ela daqui, beleza? E vou só tirar os comentários para não ficar gigantesco aqui. Mas sinta-se à vontade de mergulhar em cada opção disponível aí, tá lá na documentação também do TypeScript para que serve, beleza? Mas resumindo aqui, a gente vai compilar depois o código para utilizar o padrão de 2020, o modo de importação CommonJS, o nosso output vai ser o build, né? Vai criar uma pasta build. E o strict true, beleza. Depois de fazermos a nossa configuração, a gente precisa também fazer uma configuração para o Node1. Por quê? Vocês repararam que eu troquei a pasta lá para dentro do suss. Um dos motivos também disso é porque eu quero que o Node1, eu não quero que ele fique escutando somente um arquivo. Eu quero que o meu Node1, ele fique escutando toda a pasta, ou seja, tudo que está dentro do meu suss. Porque quando eu mexer em qualquer arquivo que está dentro do suss, eu quero que ele reinicie o servidor para mim. Independente se é no index ou se é em um outro arquivo lá do meu controller e tudo mais. Então, o que eu vou estar criando aqui? A gente vai estar criando uma configuração aqui. Eu deixei aqui a nossa
colinha, vou copiar e vou colar lá. Beleza. A gente vai ter, deixa eu arrumar a indentação. Ok. O que que essa configuração aqui está fazendo? Primeiro, a gente vai estar escutando tudo que está dentro do source, ou seja, tudo que está dentro dessa pasta aqui. E a gente quer pegar todos os arquivos que tenham uma extensão de TypeScript, né? Afinal, nosso projeto é TypeScript. Então, tudo que tiver .ts no final, ele vai estar olhando para esses arquivos. Quando ele for reiniciar o servidor, eu quero que ele execute o servidor utilizando o tsnode. Porque o Node, se eu não me engano, nessas versões mais novas já está até rodando TypeScript direto. Só que todo mundo praticamente utiliza o tsnode. Então é interessante tu saber para que serve. Ele serve basicamente para a gente rodar o arquivo TypeScript direto aqui sem precisar compilar, tá? Por trás dos panos ele vai fazer a compilação lá e interpretar tudo, mas enfim, para a gente não interessa. Então assim ele já vai conseguir o NodeMoon fazer toda a configuração que precisa. Então se eu rodar aqui o npx NodeMoon, deixa eu ver se ele está pegando. Ó, ele deu um erro aqui, porque... Deixa eu explicar. Primeiramente, porque eu estou pegando um arquivo que não existe, eu estou chamando um server, né? O server vai vir depois. Então, por enquanto, vamos chamar esse negócio de index aqui. Só para a gente conseguir rodar. Vamos rodar de novo. Beleza, já está rodando o servidor e a porta lá está funcionando. Show. Vamos alterar aqui para ver se continua funcionando aqui. Provavelmente está, né? Mas a gente faz um change aqui. Vamos salvar o arquivo. Aqui a gente dá um F5. Beleza, está funcionando como deveria. Só que eu não quero também toda vez ter que ficar digitando vários comandos, scripts na mão. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um shortcutzinho aqui, chamado startdev, para a gente inicializar o servidor. Vai ser nada mais que um NodeMoon aqui. Porque como eu estou especificando as configurações do NodeMoon aqui numa chave separada, né? Ele vai, toda vez que eu rodar o NodeMoon, ele vai procurar por essa configuração aqui. Também tem como você botar um arquivo na raiz do projeto, lá tem um padrão lá na documentação. Só que eu acho mais interessante essas configurações assim pequenininhas, tipo a do NodeMoon, a do Prisma, por exemplo, a gente fazer tudo aqui no nosso package.json. Eu só gosto de colocar na raiz do projeto as configurações que realmente são um pouquinho complexas e precisam ser lidas, né? Beleza, aí quando eu for rodar a minha aplicação, em vez de eu rodar o NodeMoon, eu vou estar rodando aí o meu npm run start dev. Aí por trás dos panos ele vai rodar o NodeMoon. Beleza. A gente vai adicionar agora o nosso formatador e o nosso lint. Eu vou começar pelo Prettier, porque é o mais simples, né? Então o que a gente faz aqui? Primeiro eu vou cancelar o servidor, vou estar fazendo a instalação. Lembrando, npm install, -d para desenvolvimento, e a gente vai estar instalando o Prettier. Prettier, é isso aí. Beleza, instalamos o Prettier, a gente vai colocar na raiz do projeto essa configuração do Prettier RC aqui, que é só o padrãozinho que ele vai estar seguindo. Então, o que eu vou fazer? Vou estar adicionando aqui um Prettier RC, Shift H, beleza. Aqui a gente tem o nosso duas configurações. Que configurações são? O que isso significa? Esse single quote aqui seria as nossas aspas duplas ou simples. Por padrão ele vai estar utilizando aspas duplas, né? Então a gente quer utilizar aspas simples, aí eu coloquei aspas simples. E também o trailing comma aqui é para poder configurar a vírgula. Então quando a gente estiver criando um objeto, exemplo, se você criar um objeto assim, sei lá, vou chamar de Kobe, com um objeto com duas chaves, ele vai seguir esse padrão de colocar uma vírgula no final de cada coisinha, e aí na última key aqui ele vai remover a vírgula, tá? Então se você fizer isso aqui, quando você formatar, ele vai remover. Ainda não está removendo, mas porque ele não está pegando a configuração, mas ok. Ele vai remover essa vírgulazinha do final, beleza? Para isso que serve aquela configuração ali. Já instalamos o nosso formatador. A gente vai estar configurando agora o nosso lint.
Então, como que você faz para configurar uma SLint? Primeiro, você pode estar fazendo um npm init slint config. Essa configuração aqui, ela é a padrão do slint. Então, se você entrar na documentação do slint, você vai ter esse comando lá para iniciar. Se a gente rodar esse comando, eu vou rodar aqui rapidinho, depois a gente cancela, mas ele vai estar perguntando para você tudo. Beleza, ó, rodei. Ele vai perguntar para você a forma que você quer construir o seu lint. Então, você quer checar a sintaxe apenas? Quer configurar a sintaxe enquanto é problema? Quer forçar um code style? Então, você pode pegar alguns padrões, exemplo, o pessoal usa muito do Airbnb, mas você pode pegar alguns plugins que já tem pré-configurados e tudo mais. Ó, se a gente clicar no Enforce Code Styles, ele vai perguntar ó, como você quer fazer as importações. Você quer fazer com import, export, query? Você está utilizando React ou Vue, nenhum desses. Sua aplicação usa TypeScript? Sim. Sua aplicação roda no browser, Node, etc. Ele vai perguntando para você, aí você vai respondendo. Ó, você quer usar um estilo de código popular? Quer fazer alguma configuração default você mesmo? E aí você vai configurando todo o seu lint. Eu não quero construir isso porque eu já tenho um lint que eu gosto bastante, que é o lint lá com o TypeScript padrão, plugin do Prater, para não ter conflito aí com o Prater. Eu não quero perder tempo configurando vários code styles, até porque cada projeto vai ter um lint configurado de uma forma. Então, quando você entrar num projeto, o pessoal vai gostar de utilizar o lint de um jeito, entrando em outro vai ter outro jeito de utilizar o lint. Só é importante que você saiba como funciona, como configure isso, tá bom? Então, já que a gente não vai seguir essa configuração padrão, a gente vai seguir uma instalação aqui com o plugin do Prater. Eu já deixei aqui pronto pra gente todos os pacotes que a gente precisa instalar. Esses pacotes, se você for fazer a instalação pura do TypeScript SLint aqui, ele já vai ter aqui no step aqui, ó, como o que você precisa instalar para rodar. A única coisa que não teria aqui seria o plugin do Prater, tá? Aí aqui já no meu gitzinho já tem a instalação com o plugin do Prater, tá? A gente vai estar instalando tudo então que precisa. E deixa eu adiantar aqui já a próxima slide, que é a nossa config lá do SLint, ela vai estar próximo slide, que é muito grande, tá? Aqui a gente precisa criar também um ponto de entrada para o nosso SLint, onde que ele vai encontrar as configurações dele. Está utilizando o padrão com o JS, porque a gente vai precisar mais tarde fazer uma configuração de paths, e com o JS a gente consegue mapear isso, tá? Então, ok, já fizemos a nossa instalação aqui dos pacotes. O que eu vou fazer agora? Eu vou estar adicionando aqui o nosso slint.rc.js, vou entrar nele, vou colar a configuração aqui. Não vou entrar em tantos detalhes, isso aqui é a configuração de plugins e tudo mais, como vai funcionar por tais dos planos. Se você quiser utilizar essa daqui, padrão aqui é o padrão que o Nest utiliza por default, tá? Então, sinta à vontade também para fazer a sua configuração aí, ter seu estilo de código, beleza? Depois que a gente já configurou o nosso script de start, já configuramos o nosso projeto, já temos um lint, um formatador, tudo ok, vamos pegar aqui alguns scripts que eu deixei por default e vamos colar no nosso package.json. Scripts aqui, o que eles vão fazer para a gente? O startDev, como eu expliquei anteriormente, vai inicializar o nosso servidor. O format, ele vai estar fazendo o write. O que significa isso? Que ele vai formatar todos os arquivos que estão dentro dessas duas pastas aqui. Então, a gente tem um regex, né? Que vai pegar todos os arquivos e subarquivos dentro da nossa pasta source e dentro da nossa pasta teste, tá? Aqui no SLint, o mesmo esquema. A gente está pegando tudo dentro do source, dentro do teste, fazendo um fix, tá? Vamos rodar para ver se está funcionando. Deixa eu dar um clear aqui para limpar. A gente vai estar fazendo primeiro o startDev, eu já testei, né? Mas vamos testar novamente. Beleza, o startDev está funcionando como deveria. Agora a gente vai fazer um npm run slint. Não, é lint, né? Que eu coloquei, lint. npm run lint. Beleza, ele rodou aí o nosso lint. Provavelmente ele deve ter alterado aqui algum erro de lint que ele encontrou.
O format vai fazer a formatação. Tudo bem que aqui no meu... o format ele tá reclamando porque ele não tem a pasta teste por enquanto. Eu vou estar removendo aqui esse último comando aqui. Por enquanto, depois quando a gente adicionar a pasta teste lá, que eu vou falar no próximo vídeo, a gente adiciona aqui o script, beleza? Vamos rodar o format, beleza, formatou tudo que tinha para formatar. E lembrando, esse format vai formatar todos os arquivos, tá? Vamos começar a transformar todo o nosso app aqui. A gente não quer definir rota, nada aqui. A gente quer fazer a nossa aplicação toda modular. Então, o que a gente vai fazer? Vamos transformar isso aqui de funcional para objeto. E também vamos fazer uma factory aqui, um padrãozinho do nosso app, beleza? Eu vou renomear o nosso arquivo para app. E vou trocar tudo isso aqui para uma factor. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai transformar tudo isso que é funcional em uma factory aqui de app, né? Que é um padrãozinho aí que eu gosto bastante. Vai permitir a gente trabalhar com uma forma mais fácil, fazer testes isolados e tudo mais. Então eu não gosto de deixar metade do código funcional e metade eu gosto de fazer ou tudo funcional ou tudo para seguir um padrão só para não ter vários estilos de código diferentes. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, vou sair deletando isso tudo aqui. O que a gente vai precisar construir? Uma classe chamada app, obviamente. E essa classe ela vai ter um atributo que é público, né? Que é o nosso app. E ele vai ser um express application. Isso, acho que é a application type dele. O que ele vai receber? Um construtor que vai receber essa application. Então aqui a gente vai ter um express app, que por default vai ser o express instanciado. Se a pessoa não passar nada no construtor, ele já vai inicializar o express para a gente. E vamos estar atribuindo isso aqui no nosso app, tá? Beleza. Outra coisa que a gente vai estar precisando fazer também assim que instanciar, a gente precisa carregar as nossas configs. Então, eu vou estar criando um método aqui chamado config. Esse método ele vai ser privado, tá? Porque somente a classe vai conhecer a nossa configuração. Ele vai fazer nada, né? Então, ele vai ser um void. O que a gente precisa aqui dentro desse config? Esse config vai ser onde a gente vai registrar os nossos middlewares. Então, primeiro a gente cadastra os middlewares. Depois, o que mais que a gente faz? A gente cadastra as nossas rotas. E por último, a gente vai fazer aqui o nosso handler, né? Error handler. Isso que vai estar dentro do nosso config. A gente vai ter também um método que vai ser público. Eu vou chamar esse método de start, talvez. Eu vou chamar esse método de start. O que esse método ele vai estar fazendo? Ele não vai retornar nada. E ele vai estar simplesmente colocando a nossa aplicação. Lembra que a gente estava fazendo um app listing, né? Então ele vai fazer isso aqui dentro do nosso start. Então ele ele precisa de uma porta, só que eu não quero ter que, o meu app ele não vai saber qual é a porta, essa porta vai ser passada na hora de fazer a instância. Para passar ela aqui a gente precisa primeiro receber ela, né? Então vamos passar, ela vai ser do tipo number. Aí o que mais que esse app vai fazer? Ele vai, quando inicializar, vai rodar aquele logzinho lá pra gente. Então, para rodar o log, a gente coloca a callback no listen, né? E vamos soltar aqui o nosso console log por enquanto. Vou passar um running on port. Eu vou passar a porta aqui, para a gente saber qual porta está rodando. Beleza, eu vou estar cadastrando agora, por enquanto, só uma rotazinha, que é aquela rota do Hello World, para a gente saber
como que se está tudo funcionando como deveria, tá? Eu vou estar colocando um get. Vou passar aqui a nossa callback. Que por ser uma callback aqui de um handler, ela tem que receber um req_res, né? E a gente vai enviar um JSON aqui, só para a gente ver se deu certo, tá? É um checkzinho. Aqui, como está reclamando que não está sendo utilizado o rec, eu vou colocar aqui o underscore para ele parar de reclamar. E a gente já se bateu o olho, a gente sabe que a gente não está utilizando essa variável aqui. Esse parâmetro, né, na realidade. Aqui, não sei se vocês perceberam, mas quando eu fiz a tipagem certinha, ele já percebeu que o rec e o res é um request e um response, né? Isso tá por conta da tipagem aqui do Express que a gente está utilizando, beleza? Se eu não me engano é application mesmo, porque não está reclamando, mas tem a Express também que também vai funcionar, eu acho que igual, tem que dar uma olhada melhor nessas interfaces, tá? Vou deixar a application por enquanto, depois se reclamar a gente resolve isso. Beleza. Fazendo isso, o que a gente precisa fazer quando a gente tem uma factory? Como a gente não tem nenhum comando aqui para executar que vai inicializar o nosso servidor, a gente vai ter um entry point chamado server, que quando a gente chamar esse arquivo aqui, ele vai começar para a gente a nossa aplicação. Vamos dar uma olhada rápida lá no nosso slide. O slide já estava aqui a nossa aplicação, o Refactor App, né? Aí aqui a gente já tem o nosso entry point. O que o entry point ele vai fazer? Ele vai pegar o nosso app. Então vamos fazer o import dele aqui. O que a gente tem aqui? O app, né? E vamos instanciar esse app. E a gente vai passar para ele o start, né? Lembra que a gente criou lá o método start? E aí aqui vamos por enquanto passar a porta 3001 para ver se está funcionando belezinha. Vamos voltar ao nosso package.json. Aqui eu tinha colocado para o Node_moon para ele escutar o index, né? Só que aí a gente alterou. Agora a gente vai colocar no nosso entry point, o server TS. Agora eu vou rodar o quê? Um npm run start dev. Ó, beleza, ele tá rodando na porta 3001. Se a gente vir aqui, ó, 3001, perdão, 3001. Ó, na 3001 a gente já tem aqui o nosso JSON sendo retornado ok, como a gente queria. Só o success que foi escrito errado, né? Cadê o nosso success? Aqui. Então, fazendo isso, a gente já tem a aplicação quase ok para a gente começar a rodar tudo, né? Só faltou a gente pegar a nossa porta lá das envs. E como que a gente faz para pegar a porta lá das envs? Primeiro a gente precisa de um pacote do .env. Então a gente vai fazer a instalação dele. E vamos estar fazendo o seguinte, vamos importar aqui o .env/config. E aí aqui o que a gente faz? A gente faz uma constante e chama o process.env. E o nome da nossa env que a gente quer, eu vou chamar de appPort, porque pode ser que a gente tenha alguma outra porta para alguma outra coisa, não sei, enfim, só para ter alguma diferenciação. Se essa env_port for encontrada, ele vai utilizar ela. Se não, ele vai rodar a aplicação na porta 3000 por padrão, que é aqui a gente sabe que é o ambiente de desenvolvimento, tá? Em vez de eu passar hardcode, eu vou estar passando aqui o nosso port. Pessoal, aqui ele está reclamando do nosso port, porque por padrão, quando a gente pega uma variável lá da nossa env, ela vai vir como o string ou undefined, né? Porque ela pode existir ou não, e se existir, caso exista uma string, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Como eu sei que o appPort, ele sempre vai ser uma string do tipo number, né? Que é uma string do tipo number, não. Ele vai sempre ser compatível aí com um número.
a gente vai estar utilizando um maisinho aqui, porque daí o TypeScript já vai converter isso para number, beleza? Se você preferir, você pode utilizar também o number mesmo e passar aqui dentro a porta, beleza? Eu vou utilizar o maisinho aqui só para ficar um pouco menos verboso. Desse jeito, a gente consegue estar rodando a aplicação. E ele vai estar rodando a aplicação na porta 3000 por default. Só que aí, se eu passar aqui nas envs, vou adicionar um arquivo .env, né? Se eu passar aqui no meu .env um app port, vou passar 3001. Aí quando a gente rodar a aplicação, ele vai rodar na 3001. Tá vendo? Ele pegou lá o número e converteu e deu tudo certo. Então, ok, se eu passar aqui, se eu precisar rodar numa porta diferente, é só eu passar a env aqui do número da porta e ele vai conseguir localizar isso, beleza? Galera, o que eu tinha para mostrar hoje, acredito que seja isso. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa, não. Agradeço você por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se você tiver gostado, tiver aprendido alguma coisa, já peço para você estar deixando o seu like, seu joinha aí, que vai estar fortalecendo demais o canal. O próximo vídeo eu vou estar fazendo a configuração do Tissoa rapidinho e a gente vai criar uma rota, beleza? Eu não fiz teste agora porque eu pretendo falar um vídeo só, tirar um vídeo só para a gente fazer testes, beleza? E aí eu vou explicar algumas formas diferentes da gente testar. Vamos utilizar o Sinon, o Mocha, o Chai e também alguns outros frameworks de teste. Vou explicar como faz com Jest puro também, beleza? Espero que vocês tenham gostado. No mais, um abraço. Fica na paz.